volta o cão arrependido. Não, não é esse cão. É Cão, filho de Noé, a gente vai falar dele. A gente vai falar de batistas, a gente vai falar de tatuagem, a gente vai falar de Taylor Swift e Corinthians. E o que tá faltando aqui? Deixa eu olhar minha cola. Vamos falar de oração também. Vamos falar de tudo isso, atendendo a pedidos, ressuscitando um quadro que o Gabriel Lopes, que é o editor aqui, achou que tinha inventado, né? Copiando do Iago Martins lá, que ele fica pergunte ao pastor. Pô, tá de brincadeira, pelo amor de Deus, tá de brinquedo, fish me. Eu já fazia esse negócio 4 anos atrás, tá? É mentira! Eu não lembrava, mas eu fazia. Eu chamava esse treco de atendendo a pedidos e tá voltando. Então eu faço a caixinha de perguntas lá no Instagram. Você deixa a tua pergunta teológica, a tua pergunta bíblica. Não respondo pergunta de pode ou não pode. Hoje é exceção, eu vou responder de tatuagem, mas acabou, não tem mais. Mas tem alguma dúvida de Bíblia, de teologia, você deixa lá. Eu não vou responder lá. Por quê? Porque é muito pouco tempo pra responder ali. Eu vou responder aqui no canal do YouTube, tá certo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso basta aqui você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém e faça a ele bem. Eu tô numa vibe de fazer rimas quando eu gravo esses vídeos aqui, e então eu vou responder as perguntas dessas pessoas, mas verifica aí se você tá inscrito mesmo, verifica se você tá com as notificações ativadas, porque ninguém vai fazer isso por você, você mesmo que tem que fazer, tá certo? Então, a primeira pergunta que me mandaram é a seguinte, olha só. Victor, olha só, botou o C no meu nome, já tá de parabéns. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Os batistas vieram da reforma ou antes? Ah, rapaz, olha só, porque os batistas acham que são antes da reforma ainda. Que coisa, né, cara? Olha, desse aqui eu posso falar porque eu tenho lugar de falha, quer dizer, de fala. Começou a piada, né, com os primos, com os irmãos batistas, porque eu fui batista durante muitos anos. Eu tenho até amigo batista regular. Iago, um beijo pra você, ó. Não, falando sério, ó, coraçãozinho pros batistas, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse negócio de tenho até amigo é muito ruim, não faça isso, ok? É horrível falar isso daí, mas fato é que eu tenho um grande respeito pelos batistas. Saí da igreja batista por um motivo muito espiritual. A presbiteriana era mais perto de casa. Mas, enfim, Victor, os batistas vieram da reforma ou antes? Vieram de João Batista, né? Mas não é esse que você tá pensando. John Smith. John Baptist é alguém que é um pastor que se separa da igreja da Inglaterra e funda a sua própria igreja, não mais batizando infantes, em 1609 em Amsterdã, né? Então, consenso é de que a primeira igreja batista seja a PIB. Não, PIB é a primeira igreja. A PIB de Amsterdã. O consenso é que as igrejas batistas surgiram nesse contexto aí, tá certo? Beleza? Então, combinado? Tamo junto? Tatuagem é pecado? Ponto de interrogação. É alguém que já sabe que eu não gosto de responder pergunta de pode ou não pode. Por quê? Porque ela tona a nossa hermenêutica. Ela transforma a nossa hermenêutica numa hermenêutica bandida. O que é uma hermenêutica bandida, Victor? Do que você tá falando? Nunca li isso em nenhum lugar. Claro que você não leu em nenhum lugar, eu não escrevi. Eu que inventei esse negócio de hermenêutica bandida. Mas é um problema mental teu. Bom, seguinte, por que eu tô chamando de uma hermenêutica bandida? Porque ela rouba de nós uma leitura da escritura em que a gente procura solução para os problemas, em vez de procurar problemas. Isso é pecado? Aquilo é pecado? E aí você vai formando a tua listinha de pecados pessoais e quais são, quais não são, que é sempre uma lista incompleta e que a gente sempre corre o risco de produzir uma lista que seja mais agradável pra gente, mais fácil de cumprir. E então a Bíblia vira um lugar onde eu vou procurar as coisas que eu não posso fazer. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Quando a hermenêutica de Jesus Cristo, a hermenêutica do apóstolo Paulo, é de olhar para a escritura e buscar ser imitador de Deus, ser imitador de Cristo, ser de meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, o olhar que a gente tem que ter para a escritura não é meramente de ficar buscando o que é pecado e o que não é. Isso é uma etapa do processo, ok, mas o nosso olhar para a escritura é um olhar de quem tem o evangelho e a partir
da graça do evangelho, a gente imita Jesus, que é alguém que traz solução para situações de crise onde existem pecadores, e não de alguém que fica buscando espezinhar a vida dos outros e viver uma vida pesada e legalista. Por isso que eu não gosto muito de pode isso, não pode aquilo. Poxa, texto bíblico costuma ser claro. Segundo, gera um vício de sempre ir olhar para o texto bíblico procurando saber aquilo que pode e aquilo que não pode, quando na verdade a gente devia olhar para o texto bíblico procurando saber o que a gente tem que fazer a respeito das situações de pecado que nos circundam. Respondendo a pergunta específica da tatuagem, eu vou escrever sobre o assunto em breve, de maneira mais detida, mais exaustiva inclusive. Na verdade eu não vou escrever, eu estou escrevendo sobre isso. Mas a resposta para essa pergunta é: depende. Imagina um contexto no qual tatuagem pode ser uma marca de tinta, mas pode também ser uma marca de ferro quente, como a que se faz em animais. E essa marca, ela significa que você é propriedade de alguém ou de uma divindade. Nesse contexto, parece racional proibir qualquer tipo de marca? Pois é, esse é precisamente o contexto do Antigo Oriente Próximo, e então aquilo faz muito sentido naquele contexto. Olha, marca é algo que se faz quando uma pessoa ela é propriedade de outra ou propriedade de uma divindade, frequentemente propriedade de uma divindade. Isso pode ser feito com tinta, mas frequentemente é feito com ferro quente. Bane esse negócio, não faz, sabe? Não faz, tá? Essa é a tônica do texto bíblico. Então, a tatuagem é pecado? Depende, num contexto desse né? Num contexto desse Terceira pergunta: o que Cão fez com Noé? Só zombou do pai ou teve algum abuso sexual? O texto, se você for ler lá em Gênesis, não fala explicitamente em momento algum a respeito de um abuso sexual. Fala simplesmente que Cão flagra Noé bêbado e vai contar para os irmãos, tá? Por que algumas pessoas imaginam que um abuso sexual possa ter ocorrido ali naquele episódio? Porque a maldição que Noé roga parece ser muito pesada simplesmente para alguém que viu o pai nu e resolveu caçoar. Parece haver dá uma descompensada aí de peso e medida da punição e do que foi feito, né, do ato que foi cometido. Além disso, o fato de Noé estar bêbado com vinho que ele mesmo produziu cria na cabeça de alguns intérpretes a ideia de que a gente está vendo aqui nesse episódio algo que é comum na literatura bíblica, que é a associação a álcool e relações sexuais, mas seria algo implícito. Então deveria existir ali uma espécie de eufemismo para a relação sexual, e que na verdade a gente está lendo ali sobre o álcool apenas, mas tem também um abuso que está acontecendo, mas isso não é explícito. Um comentarista de Gênesis que eu respeito muito, que é o Gordon Wenham, ou Gordon Wenham, como alguns falam, sei lá, mas Gordon Wenham, né? Ele argumenta o seguinte, e eu me alinho com ele nesse sentido. Ele entende que a gente, como ocidental, diminui muito, subestima muito o valor do ancestral, da ancestralidade na cultura oriental. A ancestralidade, a figura paterna, os avós, a genealogia, eles têm na cultura da antiguidade oriental um caráter sacro. E agir de maneira zombeteira, como o Cão fez, equivale a um sacrilégio. E por isso a maldição tão pesada. Então, se você perguntar a mim, eu diria pra você, olha, existem hipóteses. O que eu mencionei aqui, tudo tá em literatura técnica, tem autores de literatura mais técnica que sugerem sim essa questão de conotação sexual, mas me parece a hipótese mais plausível a de que Cão de fato ali seja retratado simplesmente como alguém que deixou a tenda e caçou do pai, no lugar de honrá-lo e cobri-lo quando ele tá precisando, tá? Então essa é a minha percepção, e dá para arriscar dizer que é a percepção majoritária no mundo acadêmico, tá? Então estamos aí com a questão de Cão e Noé. Quarta pergunta, nós temos a seguinte: como o calvinismo explica a relação entre Taylor Swift e o Corinthians? Tá de brincadeira, né? Calvinismo, Taylor Swift e Corinthians. O que isso tem a ver? O que pode ligar esses três assuntos? Bom, o que pode ligar esses três assuntos é este que vos fala. Eu mesmo, Vitor Fontana, sou alguém que tem uma relação com tudo isso. Com o Corinthians porque eu fui repórter esportivo. Sou palmeirense? Sou palmeirense. O que é que foi falado sobre a Rainha Elizabeth?
E falou que ela viu tudo menos o Palmeiras ganhar o Mundial. Mas eu vejo o Corinthians como um nobre rival, não como inimigo. Fui repórter esportivo, cobri muito o Corinthians. Então, Coringão, vamos ver esse ano que vem, hein? Tomara que você fique lá no meio da tabela. Taylor Swift, bom, eu fui repórter esportivo, mas também trabalhei na gravadora da Taylor, a Universal Music. Entrevistei a Taylor, conheço a Taylor. E tenho histórias aí com a Taylor Swift. Quem me segue no Twitter sabe um pouquinho dessas histórias. Então, grande sister aí, Taylor Swift, ó. Um abraço pra você, Taylor, se você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Saudade de você lá no Sofitel, em Copacabana. Grande amiga. Você mora nos nossos corações, Taylor. E calvinismo, porque eu sou calvinista, então é isso, não tem nada mais do que isso. Última pergunta que eu achei interessante aqui, e a gente conclui esse vídeo com essa última pergunta. Vamos lá. Deus ouve a oração de um não salvo? Ah, legal essa, hein? Deus escuta a oração de um ímpio, de alguém que não é salvo? Cara, Deus escuta, ele não é surdo, e ele é onisciente, então ele escuta. Claro, eu sei, quem fez a pergunta quer saber se Deus atende. E se Deus quiser atender a oração de um ímpio, ele atenderá. A gente não pode esquecer que Jesus, ele atende vários gentios no ministério dele. E gente, inclusive, que não tinha, assim, uma fé ortodoxa no Deus dos judeus. Gente de outros povos que tinha uma fé meio bagunçada, mas que Jesus atende. Então, se Deus quiser atender a oração de um ímpio, ele pode atender, por que não? Ele é Deus, ele que detém a prerrogativa de atender a oração que ele bem entender que ele quiser. Gostou das respostas, do vídeo de resposta para as perguntas? Então você me segue lá no Instagram, porque é lá que eu faço as perguntas e coleto, quer dizer, é lá que eu faço a caixinha e coleto as perguntas para elas virem para cá. E se você gostou de tudo isso que você viu, sabe o que você faz? Compartilha esse vídeo com alguém, assiste o próximo vídeo, me segue no Twitter, dá uma passada na descrição, conhece o meu curso, Como Preparar um Estudo Bíblico. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.